você que acompanha as 7 Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui trazendo as informações aí de diversos setores do agronegócio. Dessa vez a gente vai falar sobre bioeletricidade, né? Esse setor aí que é adjunto do setor de bioenergia, da cana-de-açúcar, enfim. E para a gente entender, né, o que está acontecendo nesse setor, eu estou aqui com o Leonardo Caio, ele que é diretor de tecnologia e regulação da Cogen. Seja bem-vindo, Leonardo Caio, aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom, Leonardo, primeiramente vamos entender um parâmetro geral, né? O que está acontecendo no setor aí de bioeletricidade nesse momento de pandemia. A gente vê, né, que a bioeletricidade ela vinha ganhando espaço, né, no setor de energia elétrica. As usinas estavam investindo nesse setor, mas agora, né, o que está acontecendo, né? Vamos entender um pouco o cenário atual desse setor aí. Erickson, o cenário que a gente se encontra hoje, em função da pandemia do Covid-19, nós tivemos uma redução da carga aqui no setor elétrico brasileiro. Então, com isso, muitas distribuidoras elas tiveram dificuldades pela sobreoferta de energia e foi aventado até a possibilidade de diminuição dos contratos de compra e venda de energia com os geradores firmados em leilões do ambiente regulado. Isso foi uma grande preocupação que ocorreu com os geradores no começo de abril desse ano, e a Cogen ela atuou junto ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, no sentido de buscar a preservação desses contratos, porque se houvesse uma redução no volume de energia desses contratos, muitas usinas de açúcar e etanol que exportam essa bioeletricidade para o sistema, elas teriam dificuldades de pagar todo o financiamento fruto dos projetos que estão em operação comercial. Inclusive, hoje nós recebemos uma resposta do Ministério de Minas e Energia frente a essa carta que nós mandamos, dando uma satisfação, dizendo que já foi emitido o decreto 10.350, o qual tenta equacionar uma solução de empréstimo para as distribuidoras, não havendo uma necessidade de ajuste nos contratos regulados com os geradores. Então, nesse ponto, nesse quesito, as usinas elas estão menos preocupadas agora. O que preocupa hoje as usinas é que uma parte dessa energia cogerada, ela é vendida no mercado regulado, uma outra parcela é vendida no mercado livre, e muitas usinas deixam um percentual excedente para negociar no mês a mês, seja no mercado livre, ou seja liquidando a PLD em condições normais, né, funcionando todo esse mecanismo. Mas com um preço muito baixo, em função da sobreoferta atual, nós chegamos a PLD a patamar de R$40 a megawatt-hora no Sudeste e Centro-Oeste. E isso afeta diretamente o preço da energia no mercado spot no curto prazo, nesse mês a mês. Então, essa medida faz com que esse excedente que poderia ser comercializado agora, gerado por essas usinas, ele seja um pouco postergado. Então, a gente acaba estendendo um pouco a curva da cogeração mais para frente, na expectativa de ter preços melhores ou conseguir alocar esse meu excedente que eu armazeno em função do bagaço para negociar quando os preços começarem a voltar a patamares antes da pandemia. Alguns dias atrás, a gente teve um webinar com alguns representantes de usinas aqui no Notícias Agrícolas, e o que eles falaram, acho que está mais ou menos nessa linha que você falou, que eles sentem uma certa insegurança, né, em transpor aí essa energia,
exatamente por essa volatilidade nos preços. Você não tem tanta segurança de como você consegue amarrar os preços direitinho aí. É mais ou menos isso mesmo que está acontecendo, então. Hoje, porque numa usina, a maior parte dessa energia que está sendo cogerada, ela já está firmada em contratos, seja em contratos regulados, que são esses leilões feitos com o Ministério de Minas e Energia, que é regulamentado pela ANEEL e é gerido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a outra parte firmado em Mercado Livre. Mercado Livre são contratos tem de curto prazo, de médio prazo, mas em média aí, vamos falar de 6 meses a 2, 3 anos. Então, quem está passando por uma fase de renovação de contrato no Mercado Livre é um momento muito crítico, sim, porque com preço muito embaixo, as condições de renegociação desses contratos vão ser muito inferiores do que já tinha contratado. No regulado, são contratos de 15 a 25 anos. Então, isso ainda dá um colchão para a gente passar por essa turbulência e sem ser afetado. Então, o que eu vejo de preocupação seria em renovação, nos casos de usinas que têm que renovar seus contratos no Mercado Livre, alguns que podem estar vindo a vencer, e justamente naquele percentual que é uma margem de segurança, que a usina pode gerar um pouco mais, e ela vai deixar de fazer isso agora para não vender num preço muito baixo, que não faça sentido essa cogeração nesse momento. Entendi. A última vez que eu conversei aí com a Cogen, né, vocês estavam pleiteando uma maior participação da biomassa, da bioenergia dentro das energias alternativas aí, dentro do próprio Ministério. Eu lembro que até aquele momento esse pedido não havia sido atendido, né, pelo Ministério. Entraram outros tipos de energia, mas a bioeletricidade em si ainda não tinha conseguido se encaixar dentro aí dos leilões. Como é que está essa situação nesse momento? Aquele leilão que você deve estar se referindo deve ser o leilão de energia existente / nova de termoelétricas, né, que participariam o gás natural e o carvão. Esse leilão acabou por ser cancelado. O Ministério de Minas e Energia está aventando a retomada desse leilão juntamente com a EP. Nós tivemos algumas conversas com a EP nos últimos meses e reiteramos a importância da bioeletricidade participar nesses leilões, uma vez que nós temos muitos, em torno de 2,5 gigawatts de bioeletricidade que vencerão em 2023 e 2024, fruto do leilão de energia de reserva de 2008, e vai ter um excedente grande para participar. E essa bioeletricidade, ela é uma energia firme, que ajuda a poupar água nos reservatórios. No último ano, em 2019, a bioeletricidade conseguiu poupar 15 pontos percentuais dos reservatórios. E, além disso, poderiam participar projetos novos, pensando em ampliações dessas usinas, seja a partir utilizando bagaço, seja utilizando o biogás, também poderia utilizar para cogerar energia. Então, nós temos, sim, um grande potencial e nós estamos tentando buscar a participação nesse leilão produto termoelétrico que participarão a energia existente e energia nova. É bom a gente retomar essas conversas, porque a gente vê que o setor canavieiro ele tem sido muito afetado, né? E aí poderia até ser uma forma de saídas pela tangente, né? A gente pode chamar assim,
de trazer aí a bioenergia como um posicionamento mais estratégico mesmo. Eu queria saber como que vocês, como Cogen, vocês estão se posicionando nesse momento, então, para realmente reforçar essa necessidade, né? Que a gente vê que a bioenergia ela é tão importante que movimenta cidades, né? Leva energia para as cidades, em momento que a energia elétrica acaba sofrendo aí muita demanda, às vezes pode ter uma quebra de energia elétrica, a biomassa pode ser uma forma, então, de suprir aí essa necessidade. Então, como é que vocês estão se posicionando nesse momento estrategicamente? Certo. O que a gente entende hoje, Erickson, pensando a médio e longo prazo, é que com o programa de governo, o RenovaBio, nós temos hoje uma moagem de em torno de 600 milhões de toneladas de cana por ano, e a gente deve aumentar essa moagem aí para em umas 200 milhões de toneladas a mais. A gente deve ir para umas 800 milhões de toneladas de cana, aumentar em 1/3 essa moagem. E como nós temos hoje, falando de bioeletricidade, uma capacidade instalada de 12 gigawatts, só com essa moagem adicional, fruto do RenovaBio, nós teríamos condições de aumentar em pelo menos mais 4 gigas da nossa base atual, pensando no aumento de combustível. Então, nossos 12 virariam 16. Somado a isso, nós temos novos projetos, ampliações, nós temos retrofits, nós temos toda a parte de eficiência energética. Então, se a gente pegar mais parte de retrofit junto com a eficiência energética, nós podemos considerar pelo menos mais 4 gigawatts. Então, nós estaríamos indo aí dos nossos 12 hoje para 20 gigawatts. A parte de retrofit ela é um potencial imenso. Então, a gente fala de uma forma conservadora que daria para, pelo menos, a gente chegar perto do dobro da nossa capacidade instalada hoje, em 2020, nos próximos 10 anos. Que o RenovaBio ele prevê nós elevarmos a produção do etanol em mais 20 bilhões de litros ano, chegando em 50 bilhões de litros lá em 2030, e é nesse período que a gente vai aumentar a moagem. E se a gente conseguir dobrar, ou quase dobrar essa capacidade instalada, vai ser muito benéfico para o sistema, porque a nossa bioeletricidade ela é uma geração distribuída, ou seja, ela está do lado do consumo, ao lado da carga. Então isso traz inúmeros benefícios para o nosso sistema elétrico brasileiro. Diminuição de perdas, aumento de confiabilidade, você traz mais segurança energética para todo o sistema, é uma energia que você consegue entregar para o sistema justamente no período seco, que é onde o nosso setor elétrico mais precisa de energia, que a safra ela casa, ou no período de maio a outubro, maio a novembro, ela casa com o período seco, onde nós temos menos chuvas e os reservatórios precisam ser preservados. E então, quando a gente observa uma preservação de 15 pontos percentuais nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, fruto da injeção das biomassas, a gente vê a importância dessa fonte distribuída para o nosso país. E além de toda a questão do setor elétrico, mais a quantidade de novos postos de trabalho que podem surgir fruto desses retrofits, dessas ampliações com aumento de combustível e movimentando toda essa cadeia do setor sucroenergético.
Certo. Em linhas gerais, então, o que dá para entender é que esse seria, né, um ano muito bom na safra de cana, um ano que seria um ano que a gente via como um ano de grande recuperação para as usinas que já vinham, né, de anos difíceis, e entraria a biomassa aí no leque de opções aí para as usinas conseguirem recursos, né, ou realmente entrar no leque de opções das usinas. Mas aí, de repente, o jogo virou, a gente viu essas dificuldades, né, principalmente por causa do coronavírus aí. Eu queria saber, nesse momento, então, as usinas ainda estão considerando a geração de energia como um ponto fundamental dentro do leque de opções que elas podem se disponibilizar aí? Sim, Erickson, com certeza a cogeração de energia pelas usinas de açúcar e etanol é fundamental para maximizar o resultado. Além do açúcar e etanol, hoje a usina que não exporta energia, ela vem sofrendo muito. As usinas que são exportadoras hoje, elas têm uma receita adicional que melhora muito esse resultado. A gente vinha aí na perspectiva de ter uma safra excelente. Eu só entendo que a gente vai ter uma demora um pouco maior para o setor da bioeletricidade retomar, justamente porque hoje você não consegue travar novos contratos a preços que viabilizem tanto ampliações como retrofits, justamente pelo cenário de curtíssimo prazo que acaba afetando os contratos de médio e longo prazo. Mas tão logo o mercado volte ao normal, a carga comece a retomar, os preços voltem a patamares adequados que viabilizem todo esse investimento, a gente entende que as usinas que já exportam e têm condições de fazer retrofit assim o farão, e as usinas que ainda não exportam vão passar a se organizar para conseguir exportar energia também para o setor elétrico. É aí que eu queria entrar aqui como um último ponto para a gente debater aqui, é exatamente esse ponto dos próximos passos, que a gente vê, né, que ao longo do último mês e meio, a gente vê que os mercados internacionais eles estão ensaiando aí um novo equilíbrio, né? A gente vê dentro da própria cana-de-açúcar o açúcar retomando patamares de preço, o etanol voltando a ter maior competitividade frente aos combustíveis fósseis, por exemplo. E aí eu quero saber a bioenergia, né, a bioeletricidade, né, quais que são as perspectivas futuras, né, para trazer até um pouco dessa perspectiva, tentando trazer um pouco de tranquilidade aí, né, para quem deseja entrar nesse setor e para quem já está inserido também. Como eu disse, a grande perspectiva da expansão da bioeletricidade, ela vem com o programa do RenovaBio, onde vai trazer mais combustível. A bioeletricidade é uma energia que ela é muito bem vista pelo setor elétrico, por ser uma energia limpa, uma energia distribuída, uma energia renovável. Nós estamos passando nesse momento por uma modernização do setor elétrico, aonde a forma de contratação de energia ela vai mudar ao longo dos próximos anos. Hoje, aquela contratação tradicional do mercado regulado, onde é feito os leilões, é um pacote só, e está sendo discutido mudar entre lastro e energia. E o lastro ele vai ser valorado em função dos atributos de cada fonte. E nós entendemos que a biomassa ela tem inúmeros atributos positivos que podem ser valorizados. Então isso vai trazer uma vantagem competitiva para o setor sucroenergético. Então, frente à modernização do setor elétrico, a gente entende que vai ser bom aí na questão desses atributos que a biomassa ela performa. E passando
nesse período que a gente se encontra agora de preços estagnados, a gente vai trazer o apetite para as usinas investirem em novos projetos e investir em modernização das suas usinas. Muito bem. Conversamos aqui então com o Leonardo Caio, ele que é diretor de Tecnologia e Regulação da Cogen, trazendo aí as novidades e os desafios do setor de bioeletricidade. Muito obrigado, Leonardo, seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. E você que acompanha o site, continue conosco, né, acompanhando as nossas informações, as nossas notícias dos principais setores aí do agronegócio. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas notícias com seus amigos, seus colegas produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.